nossa incrível irmã. E tal como a Tónia disse nas boas-vindas, a altura do Natal é uma altura perfeita para pensar em Jesus. Então é isso mesmo que vamos fazer, vamos pensar um bocadinho na cruz. É hora de refletirmos sobre a cruz. E para isso, a nossa irmã Alana vai compartilhar o que a cruz significa para ela. Eu vou ler uma escritura em Efésios, primeiro capítulo, no versículo 4. E a Bíblia diz: pois antes do mundo existir, Ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dele em amor. Ele destinou-nos para sermos seus filhos, por meio de Cristo, conforme era seu desejo e vontade. Agora estou a palavra aqui. Vamos, irmã. Bom dia. Bom dia. Como eu disse, o meu nome é Alana e eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar hoje compartilhando o que a cruz significa para mim. Amém. E essa época do ano é muito especial, como acho que todo mundo sente, mas essa semana completou 4 meses que eu me tornei uma discípula. Olhar para a cruz para mim essa semana me fez perceber o quanto é um presente. Amém. Poder me conectar com Jesus novamente e todos os dias. Amém. Essa é uma época do ano em que normalmente nós buscamos receber presentes. É o que a sociedade nos chama a fazer. Mas o meu presente esse ano é o meu relacionamento com Deus e com Jesus, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Amém. Porém, não foi sempre assim. Durante muito tempo, o que eu busquei de Deus era recompensas dele. Eu busquei ter um relacionamento com Deus porque eu queria coisas de Deus. E eu sempre me considerei cristã, eu sempre considerei que eu cresci sabendo quem era Deus, conhecendo Jesus. Eu tenho um passado religioso um pouco diverso. E eu vou compartilhar um pouco sobre com vocês hoje. Vamos, Alana. Quando eu era bebê, eu fui batizada na igreja católica. A minha família não era católica, mas a tradição nos chamavam a batizar. E minha mãe pensou, um dia ela vai querer casar, então já dá esse check na lista. Então eu fui batizada, mas eu cresci na doutrina espírita. Para quem não conhece, a doutrina espírita segue os evangelhos de Jesus, mas de acordo com a interpretação, com a visão de Allan Kardec, que fala sobre reencarnação, vida após a morte. E foi nessa doutrina que eu cresci, dos meus 8 aos meus 22 anos. E foi aí que eu comecei a barganhar com Deus. A barganhar com o meu relacionamento com Deus. Eu sempre busquei me dedicar e fazer tudo o que era suposto que eu fizesse. Então, com 16 anos eu me tornei líder do grupo de jovens e eu tinha funções muito importantes dentro do movimento, e aí eu estive até os 22 anos de idade. Quando eu percebi que o meu relacionamento com Deus era superficial, eu não sentia Deus e eu queria sentir Deus. Então eu decidi me afastar da doutrina espírita e ir para um lugar que eu achava que as pessoas eram religiosas de verdade, pela religiosidade delas, elas estavam próximas de Deus. Eu me tornei católica. E assim como eu me dediquei antes, eu me dediquei também ao catolicismo. Então, depois de adulta, eu fiz a catequese de adultos, eu fiz a primeira comunhão e eu fiz a crisma. Só que eu me perdi nesse caminho. Eu achei que eu comecei essa jornada buscando a Deus, mas a verdade é porque eu queria a recompensa que eu achei que Deus estava me dando. Eu estava noiva nessa altura, e para eu me casar, eu precisava estar frequente na igreja, eu precisava ter a crisma, a primeira comunhão, eu precisava ter tudo isso. E eu achava que como eu fazia tudo certinho, que eu cumpria exatamente com aquilo que Deus me pedia para cumprir, de acordo com aquilo que eu via,
Deus estava me abençoando com o casamento. Só que e tava tudo certo. Eu tinha a festa fechada, eu tinha vestido de noiva, eu tinha tudo. Uau. E o meu noivado foi rompido. E eu comecei a culpar e questionar Deus. Por quê? Não era isso que o Senhor estava me chamando? O casamento não é um sacramento? Não é algo sagrado da igreja? Eu não fiz tudo certinho? E todos os dias em que eu fui à catequese, em que eu dobrei o meu joelho, em que eu estava lá com o meu tercinho na mão, repetindo aquelas orações que eu, para ser muito honesta, não sabia o que eu estava falando. Por que agora Deus estava me humilhando daquela forma? Mas eu decidi que se eu mostrasse ainda mais para Deus que eu era religiosa, Ele ia me abençoar de volta. Então, foi onde eu decidi, eu vou ser mais fervorosa. E eu passava horas dentro da igreja, eu passava horas com meu joelho no chão, eu não conhecia, eu não sabia pelo que eu estava fazendo aquilo, mas eu baixei o aplicativo dos terços no celular e eu lia todos os dias. Uau. Todos os dias. Acordava às 6 da manhã, todos os dias para rezar lá o terço da providência, até que um momento aquilo ali, aquelas palavras se tornaram vazias e eu só repetia, mas eu fazia. Porque eu achava que era isso que Deus estava me chamando a fazer. Repetir, tá ali. E até que um momento eu fui chamada para servir no altar da igreja. E a assumir uma posição importante. E eu achava ok. Então Deus tá querendo me abençoar de volta, né? Acho que eu vou ter de volta aquilo que eu queria. E eu passei a servir junto com o padre, muito próxima das responsabilidades muito grandes da igreja. E ainda assim eu buscava sentir Deus e sentir aquilo que eu queria que Ele me desse. E quando Deus não deu, depois de muito tempo, depois de muito jejum, depois de muita oração, de que eu não entendia pelo qual eu fazia, mas era o que me chamava a fazer, eu decidi que eu não queria mais e que eu ia me afastar de Deus, porque que Deus bondoso é esse, onde eu faço tudo que é suposto, onde eu sempre fiz tudo que era suposto e eu não recebia nada dele. O ponto é que eu não estava, primeiro que eu não estava com meu coração no lugar certo. E outra que eu não estava realmente me dedicando para Deus. Eu não seguia aquilo que Deus me pedia para seguir. Eu estava num relacionamento que era impuro. Eu saía da igreja e eu fazia fofoca, eu contava mentira, eu brigava com minha mãe todo dia. Então, era esse o coração que Deus queria abençoar? Mas eu só fui tomar consciência disso quando eu comecei a estudar a Bíblia, cerca de 7 meses atrás. Amém. Porque por mais que eu estivesse religiosamente na igreja, todo domingo eu não tinha nenhuma Bíblia. E eu servia na igreja. Eu servia no altar da igreja. E eu não tinha uma Bíblia, eu não sabia manusear uma Bíblia. Quando eu comecei os meus estudos bíblicos, eu percebi que essa recompensa que eu buscava estava na cruz. E essa recompensa era o meu relacionamento com Deus. Muito bom. Amém. Não era nada que Deus podia me dar, porque Deus já tinha me dado. Deus já tinha me escolhido, como diz a Escritura, antes do mundo ser criado, Ele já tinha me escolhido. E era essa a minha recompensa, era esse o meu presente. Amém. Então, foi onde eu decidi fazer as mudanças necessárias na minha vida, porque Deus me deixou um manual de como buscá-lo, de como ter um relacionamento com Ele. Eu só precisava seguir. Amém. Deus me deixou a Bíblia. E quando eu passei a realmente me dedicar para seguir, mudar aquilo que eu tinha que mudar na minha vida, tomar as decisões radicais que eu tive que tomar, não foram fáceis, mas o meu presente era muito maior do que a dificuldade, do que a dor.
E então ter decidido mudar minha vida, ter decidido encarar Deus como recompensa da minha vida, porque é decisão, não é algo que eu senti no meu coração que agora Deus é o Senhor da minha vida. Não, foi uma decisão. Decidi seguir aquilo que Ele me chamou a seguir, foi o que realmente mudou o meu olhar. Não quer dizer que essa caminhada vai se tornar mais fácil, porque os altos e baixos da vida estão garantidos. Mas quer dizer também que eu tenho Deus para passar por tudo. Amém. Amém. Quer dizer que a cruz é o meu presente. Muito bom. E que a minha recompensa é chegar ao céu. Amém. Amém.